Mais uma vez em Malaquias 3, agora falando sobre esse trecho tão conhecido sobre a necessidade de não roubar de Deus, né? Nós conhecemos bem esse texto, mas nesse contexto, na aula passada, nós procuramos mostrar que a controvérsia de Deus com seu povo não começou com a exigência dele, vocês não estão pagando os dízimos e ofertas, mas começou com um fundamento mais profundo, mais fundamental. E é isso que nós queríamos entender, que quando nós olhamos um texto como esse, todos os textos, né, quando Deus está falando com seu povo por meio dos profetas, precisamos realmente entender o que Deus estava falando, porque ele estava, nos casos como esse, quando ele estava repreendendo, quando ele estava falando de algo que estava errado, por quê? Qual era o fundamento, qual era o coração de Deus? Nós entendemos que o profeta não era um cargo já instituído como uma parte do governo permanente do povo de Deus. O profeta, ele tinha um papel de representar, de expressar, de transmitir o coração de Deus. Ele tinha essa missão tremenda de mostrar para o povo de Deus que já tinha lei, já tinha as ordens de Deus, tinha as alianças de Deus. Moisés foi considerado um profeta, Abraão foi considerado um profeta, mas mais no sentido de abrir um caminho, de caminhar com Deus e mostrar qual era o propósito de Deus para seu povo. Mas depois do início, depois da introdução, depois dos alicerces lançados, os profetas apareceram na história de Israel, e até hoje precisamos muito do ministério profético para nos mostrar onde estamos errando. E quando o profeta vem e mostra tem alguma coisa errada, nós precisamos entender não só aquilo que é mais superficial. Eu diria assim que essa questão do dízimo, que é um assunto muito pertinente nos dias de hoje, porque é um dos aspectos, se nós fôssemos caracterizar o que o cristão na nova aliança, o que nas igrejas cristãs hoje, quais são as maiores ênfases de que alguém que nasceu de novo, alguém que caminha com Deus, que faz parte do seu povo, o que é que o cristão precisa fazer? E essa pergunta eu quero mostrar hoje, é algo que a gente sempre fala, contrastando o Primeiro Testamento, as alianças com Moisés principalmente, né, que nós chamamos de lei. Qual a diferença entre o que nós chamamos a velha aliança e a nova aliança? Quais são os contrastes? Porque é muito falado isso hoje, né? Nós não estamos mais debaixo da lei. E esse texto de Malaquias é bastante discutido, porque algumas pessoas falam, não, olha só, Deus está exigindo, isso é uma coisa importante, como eu falei assim, o que o cristão hoje é mais ordenado a fazer? Frequentar os cultos, pagar o dízimo, leitura da Bíblia, evangelizar, mas entre todas as coisas que é sempre bem claro, assim, bem enfatizado, se alguém se considera parte de uma igreja, ele deve pagar o dízimo. Mas quando nós olhamos para um texto muito conhecido, e como eu falei, alguns acham que isso é válido, isso é a ordem de Deus para hoje, outros já discutem e falam, não, isso aqui é uma profecia, é uma exortação do Antigo Testamento, da aliança com Moisés, nós não estamos mais debaixo dessa aliança, então hoje nós não teríamos essa obrigação para pagar o dízimo. Então tem muitas controvérsias, mas quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender o que Deus estava falando com eles naquela época, qual era a base, qual era, assim, o que Deus estava exigindo, o que Deus estava bravo, qual era a controvérsia, e também como isso pode ser aplicado para nós hoje,
Qual diferença faz para nós o fato de que isso é um texto de Malaquias, do Primeiro Testamento, e um texto do Novo Testamento, né? Qual a diferença que isso faz? Como nós aplicamos? Se isso não tem mais valor para nós, por que está na Bíblia? Mas se está na Bíblia, como que nós devemos colocar em prática na nossa vida hoje, como nós devemos encarar esse tipo de ordem, esse tipo de palavra de Deus. Então, nós ainda não vamos falar especificamente do dízimo hoje. Nós estamos procurando entender o fundamento. Nós estamos procurando ir um pouco mais fundo. E uma das coisas que eu procuro aplicar quando vou estudar um texto, eu acho muito importante, é que o texto precisa ser interpretado pela Bíblia toda. Eu nunca devo, não é que assim um texto, se um texto só está em Malaquias, não tem nenhum outro lugar na Bíblia que comprova isso, não significa que não é a palavra de Deus, não significa que não seja importante para nós. Mas todos os textos bíblicos, histórias, mandamentos, o contexto de tudo, nós conseguimos olhando para a Bíblia como um todo. Nós temos a grande vantagem de viver depois de toda a Bíblia ter sido escrita, né? Pensem em Abraão ou mesmo em Davi, eles não tinham toda essa abertura do plano de Deus, ou mesmo quem vivia no tempo de Jesus, ou pouco antes de Jesus chegar, eles tinham as escrituras que compõem o Antigo Testamento, mas eles não tinham a revelação da nova aliança. Então nós vivemos numa época muito privilegiada, nós temos a oportunidade de olhar para o texto como um todo, e não só um texto isolado, e não só da perspectiva de uma época em que o plano de Deus ainda não tinha sido revelado. Então, tudo isso é um princípio importante, olhar para o texto dentro do quadro mais completo, dentro do contexto. Não só o contexto do livro, mas o contexto de todo o plano de Deus. Agora, outra coisa que é importante fazer quando nós olhamos principalmente para textos bem conhecidos. Então, quando nós lemos um texto como esse, que é muito usado nas igrejas, é muito aplicado, assim, tanto o fato de que nós estamos roubando de Deus, e também o aspecto de que se a gente pagar o dízimo, se a gente pagar a Deus o que é devido a Ele, então Deus vai abrir as portas, as janelas, as portas do céu e vai derramar bênçãos sobre nós. Então, nós olhamos para esse texto dentro daquilo que nós conhecemos. E o certo é olhar para o texto procurando entender, até mesmo tentando, é difícil fazer isso, mas até tentando olhar para esse texto como se a gente nunca tivesse lido. Eu quero ler esse texto como se fosse a primeira vez. Eu quero tirar um pouco aquelas interpretações que eu tenho ou que eu ouvi de outras pessoas. Eu quero olhar para esse texto e quero realmente entender naquela época o que Deus estava falando e por que Ele estava falando isso, e também dentro do nosso contexto hoje. Será o que Deus gostaria de falar conosco hoje? Será que Deus está bravo porque nesse mês ou no mês passado eu estava muito apertado e eu não dei os 10%, ou eu nunca dou os 10%, ou enfim, o que Deus considera? E eu quero falar, porque eu vou falar especificamente sobre o dízimo a partir da próxima aula, mas eu quero sempre repetir, porque é muito importante, que eu não estou analisando esse texto como nós não estamos debaixo da lei, então isso não tem nada a ver comigo, e não existe dízimo, então na nova aliança a gente dá o que a gente sentir de dar, no sentido assim, de que Deus não liga para aquilo que a gente
oferece a ele. Então, eu não estou tomando esse posicionamento, eu não estou criticando a ordem de Deus. Eu quero entender mais, eu quero realmente cavar aqui e entender o que Deus quer falar sobre isso. Por isso que na aula passada nós falamos, a base de tudo Deus estava dizendo, vocês não estão se relacionando comigo, vocês estão afastados, o seu coração não está presente, você vem, você faz as coisas, você cumpre as obrigações, mas o seu coração está distante, você não está fazendo isso voluntariamente, de coração para mim. Esse é o fundamento de tudo. E Deus está dizendo, eu quero que vocês voltem para mim. Esse é o fundamento de tudo. Hoje nós vamos dar mais um passo. E realmente a palavra que sobressai, né? Primeiro ele falou, vocês desde a época dos seus gerações anteriores, seus pais, seus avós, há muito tempo vocês não me servem de coração. Então esse foi o começo. E o povo perguntou como quem assim se admirava, mas como assim? Como eu falei na aula passada, se você realmente quer saber de que maneira que você está afastado de Deus, é uma pergunta válida. Mas se você está duvidando, se você está dizendo, eu achei que eu estava servindo a Deus, que acusação é essa? É como alguém chegar e falar, né, uma esposa, um marido chegar para o seu cônjuge e dizer, eu não sinto que você me ama. E a pessoa fala assim, mas como assim? A pessoa não percebe, não sente que falta nada. Se você não está amando a Deus de verdade e você nem percebe isso, é algo muito sério. Então Deus deu uma evidência, Ele deu uma prova. Vocês querem saber o que uma das coisas? Na verdade, o livro inteiro de Malaquias, todas essas disputas, todas essas controvérsias que nós analisamos e que ainda tem, além dessa, mais uma no livro, todas estão mostrando a mesma coisa. Vamos só lembrar temos as 5 controvérsias até agora. Né? Quais são as controvérsias de Deus? Eu falei assim que parece uma briga, não uma briga de casal assim sobre uma coisa fútil, sobre uma coisa simples, mas são brigas de realmente achar que tem uma coisa muito errada no relacionamento. Então a primeira coisa é o povo dizendo, a gente não sente que o Senhor nos ama. Esse você é o povo falando para Deus, você não me ama, né? É uma acusação muito séria. A segunda controvérsia era Deus para o povo, mas vocês não me valorizam, vocês me dão aquilo que nem serve para você mesmo, e nem se você fosse dar para uma autoridade, você me dá uma coisa que não tem valor, você não me valoriza, vocês não me honram, né? Essa foi a segunda. A terceira vocês estão quebrando a aliança do casamento, e isso é uma quebra de aliança comigo. Então vocês não estão realmente valorizando a aliança, vocês estão quebrando, vocês estão traindo a aliança. Essas são acusações sérias, são acusações que fazem parte de uma relação que está muito quebrada, é uma relação que está em muito perigo. A quarta é o povo novamente dizendo para Deus, o Senhor não está sendo justo, o Senhor está valorizando pessoas que fazem tudo errado, o Senhor não está fazendo justiça. E Deus responde, e vocês me cansam com essas acusações sem fundamento. Então veja como realmente é uma relação muito quebrada. E aqui, nós estamos agora na quinta, Deus está falando assim, olha, na verdade vocês estão aqui no casamento, você não se divorciou, você não foi embora, mas você não está comigo, você está longe de mim, você não está realmente num relacionamento vivo comigo. E aí, para provar isso, ele fala assim,
Mas como? Eu estou fazendo tudo certo. Ele falou assim, vocês estão me roubando. Então, hoje, nosso ponto, nossa atenção vai ser voltada para essa acusação que Deus, essa evidência que Deus deu. O fundamento é que eles estavam distantes de Deus, e está dentro de todo esse contexto das disputas, das controvérsias entre Deus e seu povo no livro de Malaquias. É o relacionamento que está quebrado. E tem várias evidências, tem várias maneiras em que essa quebra de aliança se revela. E como o povo perguntou, mas nós estamos aqui juntos, eu não pedi o divórcio, eu não fui embora, eu não estou te traindo com outra pessoa. E Deus fala assim, você quer uma evidência de que você realmente não está comigo? Você está me roubando. Então, quando em preparação para essas aulas, para esse assunto, eu comecei a reler esse texto de Malaquias, a palavra que mais sobressaltou para mim, a palavra que mais assim me chamou a atenção, realmente essa palavra roubar. Porque nas Escrituras, nós temos muitas vezes, nos profetas principalmente, mas tem muitas vezes Deus usava a ilustração, né, a analogia de casamento, e falava assim, vocês estão sendo infiéis, vocês estão me traindo. E é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Mas eu comecei a pensar, mas onde na Bíblia, em outros lugares, porque, como eu falei, eu quero entender esse texto dentro de todo o plano de Deus, dentro de todas as Escrituras. Eu quero entender o que Deus quer dizer. Claro, está muito claro aqui. O que nós estamos fazendo para te roubar? Vocês não estão trazendo as ofertas para a minha casa, vocês não estão pagando o dízimo, mas eu quero entender isso de uma forma mais profunda. Eu quero entender nas Escrituras de que maneira nós podemos roubar de Deus. Eu não encontro lugares muito específicos como aqui, em que Deus fala, vocês estão me roubando. É algo assim muito, muito fundamental nas Escrituras, Deus falar assim, vocês estão em aliança comigo, eu sou o seu Deus, eu sou o seu marido, nós temos um relacionamento de lealdade, de amor, isso é único. Vocês não podem me servir e servir a outros deuses ao mesmo tempo. Então, isso é muito comum, é muito fácil achar isso nas Escrituras. Mas onde você acha nas Escrituras Deus falando, vocês estão me roubando? Então, esse é o nosso foco. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos mostre de que maneira, antes de falar mais especificamente, eu estou fazendo questão de tratar desses assuntos antes de falar sobre especificamente o que significa naquela época, o que significa para nós hoje pagar o dízimo. Antes de falar sobre isso, eu quero realmente ter esse entendimento mais fundamental sobre o que o que está por trás, o que vem antes de roubar a Deus e o que é roubar a Deus, né? Hoje esse é o nosso assunto. O que é? De que maneira eu estou roubando de Deus? Senhor, nós pedimos a tua ajuda, porque se o Senhor falou isso com aquele povo e nós entendemos que nós não somos diferentes, nós não somos melhores, mesmo na nova aliança, que nós temos mais potencial, mais facilidade, o Senhor nos deu a capacidade pela nova aliança de amar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, mas o que seria realmente esse roubar do Senhor? E de que maneira isso pode ser verdade para nós também? Pedimos a tua ajuda para que isso seja real, para que isso seja revelado para nós, porque isso é algo muito sério. Roubar de alguém já é sério, roubar do Senhor é muito pior. Pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Então, esses aqui são as controvérsias que nós temos. Então, agora nós queremos começar a pensar sobre
o que seria roubar de Deus? De uma forma um pouco mais completo, envolvendo o dízimo, envolvendo essa situação específica que Deus, eu vou falar mais uma vez, Deus falou do dízimo para dar uma evidência de que eles estavam afastados, de que eles não estavam com o coração voltado para Ele. Essa era uma das evidências. Então, se você, falamos também na aula passada, se você ama alguém, se um filho já adulto, um filho que já tem sua própria vida, um filho adulto, se ele já tem ele tem sua própria vida, mas se ele está passando falta, se ele está numa situação de dívida, qual pai, qual a mãe que não faria de tudo para ajudar aquele filho, ou para ajudar um pai ou uma mãe que está passando necessidade, ou um irmão, enfim. Quando você tem alguém que você ama, um amigo que fez muito por você, está passando por apuros financeiros, você não olha para sua renda e você não mede 10%, que é o máximo que você pode ajudar um pai, um filho, um irmão, um amigo. Você pensa assim, se ele está precisando de 10 mil, de 100 mil, de quanto for, você vai pensar, você vai procurar todos os recursos. Você vai pensar assim, o que eu tenho, de que maneira eu posso ajudá-lo? Não tem nada a ver com porcentagem, não tem nada a ver com uma quantidade limitada. Então, quando Deus fala, vocês estão me roubando, nós precisamos realmente entender como isso é uma evidência de que eu estou com meu coração afastado de Deus. Porque o ponto que eu quero enfatizar eu posso dar 10% e mais ofertas, e eu posso ler a Bíblia todos os dias, eu posso frequentar todos os cultos, eu posso fazer todas as coisas que fazem parte de aquilo que nós achamos que é servir a Deus. E nós podemos fazer tudo aquilo e não ter o coração. Deus vai continuar falando, mas vocês estão afastados, você não está me servindo de verdade. Então, por isso que eu estou enfatizando tanto a necessidade de entender o que está mais por trás, o que está na raiz dessa questão de roubar de Deus. Então, a pergunta aqui embaixo, o que nós devemos a Deus? Qual é a nossa dívida? O que é roubar de Deus? É não dar a Ele o que é devido, né? O que nós devemos a Deus? E então, eu vou começar a ler alguns textos. Primeiro, assim, nós estamos aqui no contexto, né, das primeiras alianças, do Primeiro Testamento. Então eu vou ler alguns textos nos profetas e até mesmo na lei de Moisés, não tanto para entender o dízimo, como eu falei, isso vai ser o nosso próximo assunto. Aí eu vou falar especificamente sobre o que Deus queria com o dízimo e para a gente poder entender de que forma que isso pode ser aplicado na nova aliança. Mas antes disso, eu realmente quero tratar da raiz. E a raiz é o que é que nós devemos a Deus. Eu vou começar com um texto em Isaías, capítulo 5, porque a grande pergunta tem um texto em Miqueias, não vou ler agora, né, mas tem um texto no profeta Miqueias, que ele pergunta assim, o que é que o Senhor pede de você? O que o Senhor requer de você, ó homem? Então, essa é a pergunta. O que é que Deus quer de nós? O que Deus diz, assim, porque, assim, o dízimo é um dos mandamentos, não é um dos 10 mandamentos, mas é algo que está incluído na lei de Moisés. E como eu mencionei, não é assim, está muito claro, não é que seja uma coisa assim que Deus não deu importância nenhuma, mas vamos dizer assim, não é
aquilo que foi mais enfatizado, que Deus sempre falava, nunca se esqueçam disso, vocês têm que pagar o dízimo. Se for olhar para muitas igrejas hoje, assim, é praticamente a coisa mais importante, ok? Além de ouvir a palavra, além de louvar a Deus, o que a gente ouve em todos os cultos precisamos ofertar, precisamos dar nosso dinheiro. E é realmente um assunto importante, dinheiro é um assunto muito importante. E foi a evidência que Deus usou aqui para mostrar que o povo não estava servindo a Ele de verdade. Porém, então vamos ver em Isaías 5, ele não vai falar exatamente o que é que isso significa, mas eu quero mostrar algo que vai nos ajudar a entender que Deus, ele realmente espera algo, ele deseja algo. Isaías capítulo 5, versículo 1, ele começa com uma espécie de parábola, né, que Deus deu para Isaías. E ele fala, Isaías 5, versículo 1, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Então, vamos dizer assim, o profeta está fazendo um cântico, que é uma parábola, a respeito do amado dele, que é Deus, e esse Deus tem uma vinha. Então, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. E essa analogia, essa ilustração que Isaías vai usar aqui é algo que nós encontramos em vários outros textos proféticos. Era algo assim muito, assim, várias vezes Deus usou, assim como ele usou a analogia do casamento, ele usava essa ideia assim de Deus ter plantado uma vinha, um lugar onde, né, tinha parreiras, tinha produção de uvas. Então Deus tinha uma vinha, e Jesus usa isso. Jesus fez uma parábola de uma vinha também. Então, meu amado teve uma vinha num outeiro fértil, ou seja, ele não plantou num lugar ruim, a terra era boa, tinha todas as condições. E essa é a ideia aqui, que ele fez de tudo. Ele fez de tudo. Ele cavou, limpou das pedras, ele preparou o terreno. Ele plantou de excelentes vides. Tem um outro lugar que fala assim que Deus usou uma semente boa, não era uma semente ruim, não eram vides de uma qualidade ruim, não. Deus plantou, ele preparou o terreno, ele fez tudo necessário, ele plantou e preparou, edificou no meio dela uma torre para vigiar, né, para não deixar outras pessoas virem e pegar o fruto. Ele edificou uma torre, construiu nela um lagar. Então, o que é o lagar? É o lugar onde ia pisar as uvas para produzir vinho. Então, você planta uma vinha para conseguir um resultado. Você planta uma vinha, não é para ficar olhando e admirando e falando que plantas bonitas, é para produzir fruto, que é um tema na Bíblia. Assim, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus planta, é para dar fruto. É para dar fruto. Jesus falou sobre a videira verdadeira, que é para dar fruto. Então, ele fez tudo isso, e o versículo 2, o final do versículo 2 é a chave. E ele esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, deu uvas de uma qualidade ruim que não serviam para nada. Então, aqui nós temos assim, o que é que Deus espera? O que é que Deus quer? Porque se nós vamos falar sobre roubar de Deus, então nós precisamos primeiro saber, claro, Deus é criador, tudo pertence a Ele. Se nós pegamos alguma coisa que pertence a Deus, mas eu quero, não estou falando nada radical ou diferente quando eu digo que Deus, o que pertence a Deus não é 10%. Roubar de Deus vai muito além de não dar 10% para Ele. Então, eu quero ir no fundamento, eu quero entender o que é roubar de Deus. O que é que Deus espera?
o que é que nós devemos a Deus? Devemos tudo, é fácil falar isso. Eu me entreguei, corpo, alma e espírito, para Jesus, tudo, Ele me comprou, tudo pertence a Ele. Mas o que é que realmente... o que esse povo no tempo de Malaquias, o que eles estavam fazendo? Eles estavam na terra que Deus deu para eles, eles tinham sido redimidos lá atrás do Egito, eles foram redimidos de novo da Babilônia, voltaram para a terra. Então, o que isso representa? O que Deus está dizendo, sim, tem algo que me pertence. Deus não nos ama, Ele não nos deu da sua bondade, Ele não quer que a gente desfrute, Ele não quer que a gente tenha o resultado do nosso trabalho. Então, o que é que nós estamos roubando de Deus? O que é que nós estamos devendo a Deus e que não estamos pagando? Porque isso sim, não temos outros textos na Bíblia falando tão claramente sobre roubar. Eu não conheço um outro texto muito claro na Bíblia que Deus está falando, vocês estão me roubando. Então, por isso essa passagem, esse texto em Malaquias 3, chama muita atenção. Vocês estão me roubando. E eu quero entender esse princípio, eu quero entender, não no sentido muito genérico, tudo pertence a Deus, mas se tudo pertence a Deus e Ele quer que a gente viva, Ele sabe das nossas necessidades, então o que é que eu estou usufruindo, o que eu estou usurpando que pertence a Deus e que representa um roubo de Deus? Então veja, eu estou começando aqui com Isaías 5 para mostrar, Deus plantou uma vinha e Ele fez tudo para que essa vinha pudesse dar fruto. A gente talvez volte naquela parábola de Jesus, tem nos 3 evangelhos, mas em Mateus fica no capítulo 21, que ele também fala sobre uma vinha que um certo homem tinha e ele arrendou a vinha para alguns agricultores, e depois ele mandava servos para buscar o fruto. Ele arrendou a vinha, mas ele queria um resultado. Então, é muito difícil a gente pegar essa ideia. Deus quer um retorno do seu investimento. Deus investiu, Deus criou a humanidade, Deus criou a terra e Deus quer um retorno do seu investimento. A própria ideia, e eu quero desvincular um pouquinho essa ideia que infelizmente o que é extraído de Malaquias 3 muitas vezes é um tipo de um relacionamento de transação. Vocês me pagam e eu abençoo. Então o que nós devemos para Deus? Todo mundo sabe que Deus não precisa de dinheiro, mas eu dou para Deus e se eu não der para Deus, Deus não me abençoa. Então, que tipo de retorno Deus quer? E isso é uma pergunta muito fundamental, porque quando nós pensamos no amor de Deus, uma das coisas que a gente costuma dizer sobre o amor de Deus é que o amor de Deus não é interesseiro. Deus não ama necessariamente para ganhar um retorno. Então, Jesus curou 10 leprosos, só um que voltou para agradecer, mas ele não falou, os outros 9, porque vocês não voltaram, eu não vou mandar a lepra voltar para vocês não vão ficar curados. Deus abençoa, Jesus fala, em Mateus 5, Deus abençoa justos e injustos, Ele manda chuva sobre todos. Então a gente tem essa ideia correta, de que Deus ama todos e tentamos às vezes falar que o amor de Deus não é interesseiro, que Deus não ama com segundas intenções, Deus não ama só para poder conseguir algo de volta, mas parece que não dá certo. Ele plantou uma vinha aqui e ele queria um retorno, ele ficou frustrado. E essa mesma pergunta, porque ele fala assim, versículo 3, Isaías 5:3, agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Me ajudem nessa controvérsia.
O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Então Deus está dizendo, como que eu investi algo e não deu retorno? E é basicamente isso que Deus está falando em Malaquias, em todos os profetas. Ele está dizendo, eu amei vocês, eu resgatei vocês, eu fui o libertador. Eu vou ler vários textos ainda, se houver possibilidade. Eu vou ler alguns textos para mostrar como Deus espera alguma coisa. Mas isso é difícil. Como que a gente entende se o amor de Deus é derramado abundantemente sobre justos e injustos, se o amor ágape, o amor divino é diferente, não é aquele amor que eu amo você, mas se você não me amar de volta, eu não amo você mais. Como que o amor de Deus é diferente? Deus não espera nada, mas se Ele não espera nada, por que Ele está cobrando? Por que Ele está esperando alguma coisa? Então, vamos ler mais alguns textos. Eu vou agora para Deuteronômio, capítulo 32. Era bem no final do tempo de Moisés, e ele estava... Todo o livro de Deuteronômio é para lembrar o povo e para repetir, para que eles entendam. E aqui no capítulo 32 é um cântico que ele fala que ele ensinou esse cântico, que era uma espécie de testemunho contra eles, porque Moisés sabia, por revelação de Deus, que eles não iam ser fiéis. Então, tem várias coisas aqui, mas eu vou começar no versículo 3. Deuteronômio 32, 3. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, não há nele injustiça, Ele é justo e reto. E aí o versículo 5. Corromperam-se contra Ele, já não são seus filhos. Então, Deus é perfeito, Deus agiu com amor, com misericórdia. Ele vai explicar isso depois, nesse mesmo capítulo, mas ele fala assim, o povo que Ele cuidou, que Ele resgatou. E quantos salmos, quantas passagens na Bíblia fala assim, como Deus foi maravilhoso, como Deus, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente não tendo um valor intrínseco em nós mesmos, não representando algo muito especial, como que Deus foi buscar a gente, foi trabalhar conosco, e nós fomos ingratos, nós não devolvemos a Ele o que Ele plantou em nós, que é isso que Deus está falando em Isaías 5, em tantas outras passagens, está dizendo, eu coloquei algo, eu investi algo em vocês, e o que é que Deus espera? Então ele fala assim, corromperam-se contra Ele, já não são seus filhos, isso é sua mancha, geração perversa e depravada é. Versículo 6, é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai? Lembra que Deus não é visto como Pai muitas vezes no Primeiro Testamento. Essa revelação maior de Deus como Pai, Jesus trouxe, de uma maneira muito mais ampla. Mas tem alguns lugares, esse aqui é um. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu. E eu não vou ler todo o texto aqui, mas ele fala, a partir do versículo 9, ele fala, pois a porção do Senhor é seu povo, Jacó a sua parte, sua herança, e ele vai descrevendo quanta coisa que Deus fez, como Deus achou numa terra deserta, e Ele cuidou deles como filhos, Ele os levou sobre asas, Ele os guiou, Ele os fez cavalgar sobre alturas da terra, deu mel da rocha, deu o melhor trigo, e aí versículo 15, engordando-se Jesurum, que é Israel, deu coices, engordou-se, deixou a Deus que o fez. Então, precisamos entender, estamos, na verdade, voltando para o mesmo tema da aula passada,
que roubar de Deus tem a ver com o que Deus realmente queria. Qual era o fruto, qual era o retorno, o que Deus esperava do seu povo. Agora vamos voltar para o livro de Isaías, no primeiro capítulo, Isaías capítulo 1, já nos primeiros versículos do profeta Isaías, ele começa falando exatamente sobre esse anseio do coração de Deus. E a gente olhando para o plano de Deus, para o regime das primeiras alianças, que nós chamamos de lei, né? A aliança de Moisés, a aliança da lei e a aliança da graça, e nós aprendemos que por meio da lei, a Epístola aos Hebreus fala isso, que por meio da lei ninguém poderia ser aperfeiçoado. Então Deus sabia que antes da vinda do seu filho, antes dele mesmo se tornar homem como nós, antes dele se oferecer por nós, antes dele se identificar conosco, o homem não seria verdadeiramente resgatado, não conseguiria oferecer a Deus o que Deus estava querendo. Então a gente fica pensando, por que Deus demorou tanto então? Podia ter já ido direto para a lei, para a graça. E a gente às vezes até pensa assim, Deus já sabia que não ia dar certo. Mas por que Deus sofreu tanto? Por que Deus revelou aos profetas? Olha o coração que Deus revela ao profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Então, primeira palavra, Isaías é um dos grandes profetas. Tem 66 capítulos, é um livro, né, que traz tantas coisas, tantas revelações. A primeira coisa que está registrado aqui, talvez não tenha sido a primeira coisa na cronologia, porque no capítulo 6, que fala do chamado de Isaías, então acho que está fora da ordem. Mas a primeira coisa que é colocada aqui no livro de Isaías é: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. É isso. Se nós não entendermos esse coração de Deus, nós jamais vamos entender o que é roubar de Deus. Jamais podemos pensar que Deus fica... mais uma vez, eu não estou negando o que está claro no livro de Malaquias. Vocês estão me roubando. Em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e ofertas. Então tinha uma evidência. Mas eu estou querendo entender o que levou o povo naquela época a roubar de Deus. E o que leva você, o que me leva a roubar de Deus. E eu posso estar roubando de Deus mesmo pagando dízimo. Esse é o ponto. Então, nós precisamos entender o que é que Deus espera, o que nós devemos a Deus. O que Deus realmente quer revelar para nós. Eu criei filhos, Deus nos deu esse dom maravilhoso como seres humanos. Toda a vida provém de Deus, a criação de vida vem de Deus. Nós não temos capacidade nenhuma de criar vida, mas Deus nos deu essa oportunidade tremenda de casamento, de família e de gerar filhos e de sentir o filho depois de anos de cuidar, desde pequenininho, bebezinho, chorando de noite, necessidade, doenças, dependência, dificuldades, e durante toda a vida de criança, de adolescente, de acompanhar quanto trabalho, quanto amor, quanta dedicação você investe no filho. Imagina criar um filho e aquele filho, nós sabemos que tem relações muito ruins entre seres humanos. Tem pais que não
não investem nos filhos, que não se dedicam, tem pais ausentes, tem pais abusivos, tem pais que criam uma animosidade terrível em relação a filhos. Mas dentro até de uma situação não muito perfeita, famílias não muito exemplares, tem uma relação maravilhosa entre pais e filhos. Os filhos crescem e sentem amor, cuidado, responsabilidade, afeto. É uma coisa maravilhosa que Deus deu e que vem naturalmente. Você não precisa fazer esforço nenhum para sentir amor pelo seu pai ou amor pelo seu filho. E Deus está falando assim, eu criei filhos. E olha o que aconteceu com esses filhos. Então no capítulo 5 ele falou de vinha, e a gente fica pensando, o que é que Deus queria dessa vinha? Ele queria uvas, ele queria um fruto. Mas agora vamos colocar em termos concretos, reais. Deus criou filhos. E ele está dizendo, eu criei filhos, e eles nem ligam para mim. Então é uma das coisas que eu aprendi, a maioria os que estão seguindo essas aulas devem saber que eu me interessei muito por uma palavra hebraica que não tem uma tradução boa em português e nem em inglês, que é Hesed, e que fala do amor de Deus. E estudando essa palavra, procurando entender nos exemplos e procurando entender o que é Hesed, que às vezes as nossas Bíblias em português traduzem às vezes como misericórdia, às vezes como bondade, às vezes como amor, mas tem uma outra palavra no hebraico para amor. Mas a palavra Hesed, que é muito mais usada do que a palavra amor em hebraico, nas escrituras, essa palavra Hesed, ele é uma palavra que fala de um amor de aliança. E como eu estava perguntando no início, como que é o amor de Deus? Ele realmente não espera nada em troca? Por que Deus fica bravo quando nós não o amamos de verdade? Por que existe inferno? Por que existe juízo de Deus? Por que Deus tem ira? Se Deus ama e não liga, se é um amor que não precisa de nenhuma resposta, por que existem essas descrições de Deus não batem? Mas na palavra Hesed, por exemplo, entre Davi e Jonatas, Jonatas abriu mão do direito dele como filho de Saul, e ele amou Davi e se entregou totalmente, deu tudo que ele tinha para Davi, mas ele esperava algo de volta. Ele esperava o quê? Amor. Ele esperava uma verdadeira aliança. Ele esperava uma relação mútua. Se Deus nos criou com o desejo de um pai, de abençoar, de amar. As pessoas pregam muitas vezes um Deus, um Jesus que morreu na cruz por nós. As igrejas estão cheias de pessoas que só entendem que Deus nos ama e quer nos dar bênçãos, e não entendem o que Deus quer. Não é uma transação. Deus não espera que você pague o dízimo para Ele poder te abençoar. Mas Ele quer um relacionamento, e precisamos entender isso. Isso é muito mais profundo, muito mais real. E é isso, sim. Eu criei filhos, dei tudo para eles, mas eles estão revoltados. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus estava desolado, Deus estava ferido, porque não havia um retorno, uma reciprocidade. E é isso que Deus queria. E na verdade é a única coisa que faz bem para nós. Isso não é um Deus tirano, um Deus que só quer mandar, como nós temos exemplos de ditadores, de presidentes, de chefes de nação, ou mesmo chefes de uma empresa, chefes, pais de família. Tem tantas autoridades que só querem
aquilo que interessa para eles. Todos os mandamentos, todas as exigências não são para o bem do povo, são para o bem de quem está no poder. Então, nós vemos tanto isso nos nossos governos, no Congresso, nos juízes, em todas as áreas, pessoas que só se interessam em poder, em riqueza, em vantagens para si, e Deus não é assim. Deus ama, Ele quer algo em retorno, Ele quer um relacionamento. E, na verdade, esse relacionamento é a única coisa que pode dar vida para nós mesmos. Não é uma coisa boa só para Deus. É algo que é bom para ambos, na família, no casal. Um relacionamento de amor só é proveitoso se é bom para os dois lados. Se tem um relacionamento conjugal que é bom só para um, isso não é amor, isso não é a reciprocidade que Deus quer. O amor de família, o amor de mãe para filho, é maravilhoso, é belo, porque é recíproco. O amor que Deus derrama, o amor que uma mãe derrama, o amor que tem de pais para filhos e filhos para pais, é uma coisa linda, porque é uma coisa que abençoa os dois. Então Deus está falando isso. Não tem isso que eu estou procurando. É isso que Deus falou para Moisés. É assim que vocês retribuem? É assim que vocês respondem? E o próprio livro de Malaquias, isso que nós temos visto no livro de Malaquias até aqui, é desde o início, é assim. Ó Deus, como é que o Senhor fala que nos ama? A gente não sente o teu amor. E ele começou a falar. Eu tenho demonstrado o meu amor. É verdade, na antiguidade, eles não conseguiram sentir o amor de uma forma tão clara. Em Jesus é que nós vimos realmente o amor do Pai. Ele se tornou um de nós. Ele veio para sentir o que nós sentimos. Ele veio para sofrer o que nós sofremos. Ele veio para se tornar um conosco. Isso é amor. Mas esse amor só dá fruto quando há uma resposta, quando há uma correspondência. Se ele planta uma vinha, se ele gera filhos, se ele derrama amor sobre os filhos e não há resposta, aquele fruto, aquele amor não deu fruto. Vamos ver Isaías, mais um texto em Isaías. Isaías 63. Isaías 63, versículo 7, diz assim: as benignidades, o hesed do Senhor, mencionarei. Muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, a grande bondade, grande hesed para com a casa de Israel, bondade que Ele lhes concedeu segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Isso é o que significa Deus amar, Deus usar de hesed, de amor, de aliança. E aí ele fala, versículo 8, olha assim: certamente, olha, se eu estou fazendo isso, certamente eles serão meu povo, filhos que não mentirão. Não é só, eu creio que a tradução aqui é filhos que não vão ser infiéis, eles vão ser verdadeiros. E assim ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Olha como, mesmo antes da primeira vinda de Jesus, como Deus estava se revelando como um pai, como um Deus de amor. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, o anjo da sua face os salvou. Em seu amor e compaixão, ele os remiu, ele os tomou, os carregou todos os dias da antiguidade. Contudo, eles foram rebeldes. Então, é sempre esse retorno. Em Malaquias 1, Deus falou, até um filho dentro de uma família que não é perfeita, ele honra o pai. Mas vocês não me honram. Vocês não reconhecem o depósito que eu fiz na sua vida. Então, tudo isso é para a gente começar a entender o que é roubar de Deus. Será que
Deus deu a resposta sobre o dízimo só para que eles pudessem entender, porque às vezes é difícil a gente chegar ao entendimento. Mas eles falaram isso. Em que nós precisamos voltar? A gente não está te abandonando. Eles nem entendiam que estavam afastados de Deus. Aí Deus falou assim, mas vocês estão me roubando. E olha, e aí eles falam assim, mas roubando? Em que nós estamos roubando? Então, é difícil, muitas vezes é difícil, a gente pensa, a gente fala isso, Jesus nos deu a sua vida por nós devemos tudo a Ele, a gente tem essas afirmações, mas muitas vezes nós não entendemos de que maneira nós não estamos retribuindo a Deus aquilo que Ele deu para nós. Então, de que maneira nós estamos roubando? Aí Deus teve que usar uma coisa concreta, uma coisa que eles pudessem entender. Vocês não estão nem dando aquilo que eu pedi de vocês. Então, dentro disso, eu fiz um diagrama aqui para a gente poder entender um pouquinho o que nós entendemos como o que Deus pede e o que nós entendemos como regime da lei, como sistema, né, a aliança da lei, e o que é a nova aliança. Eu vou começar lendo, que é um versículo que mais ou menos explica isso. Em todas as palavras de Moisés, nós encontramos muitas vezes essa ordem. Então aqui do lado esquerdo eu coloquei assim, nesse aqui é o regime da lei, e aqui então nós temos uma relação entre Deus e o homem. E o que nós sempre associamos, é verdade que, como eu estou lendo os textos do Primeiro Testamento, estou lendo os textos que falam sobre como Deus queria amor, mas dentro da lei nós geralmente associamos que a obrigação da lei era obedecer os mandamentos. Eu vou ler isso, tem muitos lugares em Deuteronômio também, mas eu vou ler em Levítico, capítulo 18, e fala assim, né? Versículo 4, Levítico 18, 4. Praticareis os meus juízos, guardareis os meus estatutos para andardes neles. Então Deus deu, tem essas palavras que são mais ou menos sinônimos, né? Que estatutos, leis, mandamentos, ordens. Então praticareis meus juízos, guardareis os meus estatutos para andardes neles. Eu sou o Senhor. Então eu sou o Senhor. Quem que é o Senhor? Ele é o dono, Ele é o Criador, é Ele que manda, Ele é o Rei. Ele é autoridade, soberano absoluto. Ele pode mandar. Então, vocês têm que obedecer. Eu dou leis para vocês e vocês têm que obedecer. Versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Então, esse é mais ou menos o regime que nós entendemos a respeito da lei. E, na verdade, nós aplicamos muito isso na nova aliança também. A gente fala que não está debaixo da lei, mas muitas coisas, a própria lei do dízimo funciona assim. Se você obedecer, Deus abençoa. Se você não obedecer, Deus não abençoa. Então, tem uma ordem de Deus. E muitas vezes, mesmo na nova aliança, as pessoas falam, não, aquilo que Deus manda, você não tem que questionar, você não tem que obedecer. Tem os mandamentos, tem as ordens, tem que obedecer. Então, qual a relação entre Deus e o homem? E em que a gente se torna devedor? Então, a ordem de Deus é mandamentos. Tem os mandamentos e o homem ele tem que responder com obediência. Então, essa é a relação. Aqui embaixo, obediência traz vida e bênção. Quantas vezes no livro de Deuteronômio Moisés falava, se vocês obedecerem, vocês vão viver bem na terra, eu vou abençoar. Aquilo que ele fala em Malaquias 3, se vocês derem os dízimos e ofertas, eu vou abrir as portas do céu, eu vou repreender o devorador. Na verdade, Deus falava isso sobre todos os mandamentos. Se você obedecer
vocês vão ser abençoados. Agora, é verdade que mesmo nessas escrituras, se você olhar Deuteronômio 6, por exemplo, assim, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Escutem as minhas leis. Mas o que ele fala primeiro? Vocês têm que amar. Deuteronômio 30, ele fala, eu vou circuncidar o seu coração para que vocês amem. Então, mesmo nessas escrituras do Primeiro Testamento, ele fala muito sobre o amor. Não tinha jeito de obedecer nada sem amor. Mas o que nós entendemos, e o que o povo naquela época entendia muitas vezes, era esse esqueleto só. Era só essa exigência da parte de Deus. Se vocês obedecerem os mandamentos, então vocês vão ter vida e bênção. Então, o que seria roubar de Deus? Roubar de Deus seria não responder em obediência. A resposta de Deus, como que Deus iniciou o relacionamento com Abraão? Tudo bem, ele pediu a Abraão para sair da sua terra e tal, mas ele não deu uma lista de ordens para Abraão. Ele começou a desenvolver um relacionamento com Abraão. E a bênção de Deus veio sobre Abraão porque ele confiou em Deus, porque ele teve uma resposta a Deus. Então, mesmo naquela... o povo de Israel no Egito, eles foram libertos. Deus demonstrou hesed para eles. Deus demonstrou misericórdia, bondade. Deus agiu. Não era só mandamentos, mesmo naquela época. Mas o que Deus quer nos mostrar agora, o que realmente vai mudar a situação para a gente entender o que é que Deus quer de nós. O que Deus realmente espera de nós. O que seria roubar de Deus? Então, aqui nós temos um diagrama que vai mostrar, mesmo no tempo da lei, era o que Deus queria. Mas isso só foi possível, só se tornou possível, só abriu o caminho mais para ser uma realidade com a vinda de Jesus. Porque, como Paulo fala em Romanos 5, Deus demonstrou seu amor para conosco. Ele demonstrou amor, ele enviando o Filho que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na verdade, tudo nas primeiras alianças estava apontando para isso. Era exatamente isso, mas quando nós entendemos, e é por isso que eu estou gastando esse tempo antes de falar sobre o dízimo, porque se você entender o dízimo dentro desse esquema da lei, isso não funciona. Ah, mas funciona porque muitas pessoas dão o dízimo e são abençoados por Deus. E Deus é muito misericordioso, Ele abençoa mesmo quando nós não entendemos muito, mas o que eu tenho entendido quando Deus fala assim, vocês estão me roubando, Deus está interessado em algo muito maior do que o nosso dízimo. Então, quando nós procuramos entender Malaquias 3 no contexto da nova aliança, agora eu vou terminar lendo alguns textos do Novo Testamento que a gente conhece e que a gente sempre cita, mas eu quero mostrar que, na verdade, o que é que Deus está buscando, o que Deus estava buscando naquela época, ele não mudou. Né? Ele mesmo falou em Malaquias 3, naquele texto, aquele versículo 6, assim, eu, Senhor, não mudo. O que ele queria naquela época, ele quer até hoje. O que ele investiu não é investir como alguém investe numa empresa e quer lucro, quer resultado, que Jesus contou aquela parábola sobre os donos, os que arrendaram a vinha e não davam os frutos para Deus. Nós vamos falar sobre isso mais depois, quando falarmos realmente sobre o dízimo, mas a questão é que Deus não está querendo lucro, Deus está querendo relacionamento. O que Deus investe, o resto de Deus é o amor de aliança, e o objetivo dele é que nós entremos em aliança com Ele, porque tem algo
tão belo, tão maravilhoso na Trindade, que Deus quis aumentar e multiplicar isso entre nós. A mesma relação de doação voluntária. Por isso que quando nós entendemos o dízimo como um mandamento, e quando nós nos limitamos a 10%, e quando nós achamos que obedecer um mandamento vai trazer bênção para a nossa vida, nós estamos perdendo o verdadeiro significado. As pessoas costumam falar, eu já recebi ofertas de pessoas que falam assim, eu estou semeando em você. Como assim? Você está plantando uma semente para que você tenha retorno financeiro? O amor de Deus, a doação, sim, tem um retorno, mas não é essa transação. Não é eu vivo a minha vida, dou uma parte para Deus, porque Deus cobra isso, mas eu quero ganhar lucro e aí eu vou usar para mim mesmo. Então vamos entender, o diagrama é assim, Deus derrama, antes de pedir qualquer coisa, antes de qualquer mandamento. Se nós pudéssemos entender que os mandamentos de Deus são instruções amorosas, eu falei, acho que na aula passada, sobre as leis do trânsito, as leis da saúde, não comer coisas contaminadas, não beber água poluída, essas leis, elas não são mandamentos, exigências de uma autoridade que quer nos explorar, são coisas para o nosso bem. Todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem. O que Ele derrama sobre nós é hesed, é bondade, é amor, é misericórdia. Agora, Ele não quer nada em troca? Não em transação. Não assim, você precisa me dar tanto para eu te dar tanto de volta. Não, o que Ele está querendo dizer é, eu quero filhos, eu quero amor, eu quero relacionamento. Então, o que nós damos para Deus? O que nós retribuímos para Deus? O salmista perguntou, como? Como vou entrar na presença de Deus? O que é que eu vou retribuir a Ele por toda a sua bondade para comigo? Essa é a pergunta. O que será quando alguém pratica algo, não é só um favor, mas quando alguém se sacrifica, quando alguém faz algo que coloca a sua vida em desvantagem para nos amar, você não tem um desejo? Não há uma resposta dentro de você que você fala assim, o que eu posso fazer? Não para ficar livre de uma dívida, não para assim, eu não posso ficar devendo para ninguém, se alguém me deu alguma coisa, eu preciso dar alguma coisa de volta, mas é um relacionamento, você quer cultivar aquele amor, você quer oferecer. A gratidão é algo maravilhoso que Deus valoriza demais, a sua gratidão, o seu reconhecimento. São coisas que devem ser feitas voluntariamente, o amor voluntário. Então, quando Deus fala, vocês estão me roubando, que nós pudéssemos entender isso como, de que maneira eu estou roubando de Deus o amor, a graça que Ele derramou sobre minha vida. De que maneira eu não estou sendo grato a Ele? De que maneira eu estou vivendo egoisticamente? No livro de Oséias, o profeta fala assim, Efraim é uma vide que só dá fruto para si mesmo. Ele só vive para si. Tanto o profeta Oséias como o Ezequiel, eles falam como Deus falando por meio deles, como Deus derramou bênçãos sobre Israel, e Israel pegou aquelas bênçãos e ofereceu a outros deuses, devolveu aquilo que Deus tinha dado para o Deus do prazer, para o Deus de poder, para o Deus que vai oferecer alguma coisa para mim. Então, como nós estamos roubando de Deus o afeto de um filho, como nós estamos roubando de Deus. Por favor, não entenda Malaquias 3 como Deus interessado nos seus 10%. Deus está interessado em você.
Você está roubando de Deus quando você não devolve a Ele o amor que Ele investiu em você, que Ele derramou sobre você. Então, na nova aliança, tem as coisas que Deus pede. Tem as coisas que Deus mostra que fazem bem para nós. Tem as coisas. Jesus falou assim: quem me ama, guardará meus mandamentos. Porque é uma relação de amor. É uma relação de reciprocidade, é uma relação de afeto. É essa relação que Deus quer. Então, quando nós entendemos que a obediência, quantas pessoas eu vejo até hoje falando na nova aliança que o reino de Deus é obediência. Se você coloca o reino de Deus em termos de mandamentos e obediência, pode ser dízimo, pode ser leitura da Bíblia, pode ser evangelização, qualquer coisa que você faz como obediência não é vida. E principalmente não é vida porque você não consegue manter. Sim, você obedecer a Deus vai trazer vida, mas você não consegue obedecer a Deus. E não é essa relação que Deus quer. Deus não quer obediência obrigatória. Ele quer uma devolução de gratidão. Ele quer relacionamento de amor. Isso é vida. E se você não devolve a Deus um relacionamento de amor, você está roubando de Deus. Então veja o que diz em 2 Coríntios. Vamos ler 2 ou 3 textos rapidamente para terminar. Eu vou começar em Romanos 14. Romanos 14, versículo 7, fala assim: nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Para isto Jesus morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. 2 Coríntios 5. Então, não vou ler, todo mundo conhece Romanos 12, para a gente se oferecer a Deus como sacrifício vivo, pois esse é o nosso culto racional. O que quer dizer racional? É lógico. É lógico, se Jesus deu tudo por mim, eu não vou dar tudo para Ele. 2 Coríntios 5. Versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Não constrange porque se eu não obedecer eu vou para o inferno. O amor de Cristo nos constrange porque como que Jesus pode ter dado tanto por mim? Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. E mais um texto em 1 Pedro, capítulo 1, fala assim, versículo 18, 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, esse é o Hesed de Deus. A nova aliança, ela é diferente daquilo que eles entendiam, porque Deus estava tentando falar isso desde antigamente. Desde sempre, Deus quis mostrar que tudo começa com Hesed. Tudo começa com seu amor, desde sempre. Mas, antigamente, isso não ficava tão claro. E Jesus veio para vivenciar isso. Jesus veio, 1 Coríntios 6 também fala, pois vocês foram comprados por um preço. Então vocês não podem contaminar o seu santuário, que é o seu corpo. Então, o que é roubar de Deus? Eu vou falar sobre o dízimo. Eu vou falar sobre como era na velha aliança, na aliança mosaica, e o que nós podemos entender hoje sobre isso. Mas eu queria colocar esse ponto. Se não entender isso, eu posso falar, qualquer pessoa pode falar sobre dízimo, sobre nos dedicar a Deus, sobre deixar o pecado, sobre oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Nada vai fazer sentido. Nada vai funcionar.
Mas Deus está falando até hoje, vocês estão me roubando. Vocês precisam voltar para mim. Mas como? Eu estou te servindo. Ah, você não está. Eu posso mostrar uma evidência. Talvez seja nas ofertas. Talvez seja no uso do seu tempo. Talvez seja alguma outra evidência. Você não dá tempo para mim. Você não abre espaço para mim na sua vida. Você não coloca prioridade. A gente poderia colocar evidência, mas nada disso vai fazer sentido se eu não entender o que é roubar de Deus, o que é devido a Ele. E não é uma questão assim, eu preciso fazer isso por obrigação, eu preciso fazer isso para não ir para o inferno, eu preciso fazer isso para que Deus não fique bravo comigo. A gente precisa entender isso aqui, é fundamental. Como é que um casal quer viver junto se um não ama o outro, se um não cultiva o outro, se um não se doa ao outro, se é só exigência? Toda cobrança, isso acontece muito nos casais. Quando um fica cobrando, mas você não faz isso, mas você não faz aquilo. O que acontece quando há cobrança? A pessoa começa a fazer por obrigação e perde todo o sentido. Porque o amor, ele precisa ser voluntário. Eu preciso dizer com o salmista, mas Deus foi tão misericordioso para mim. Será o que eu posso fazer para Deus? O que eu posso doar para Ele? Eu estou roubando de Deus quando eu roubo essa correspondência ao seu amor, quando eu nego a Ele o amor que Ele deseja receber. Jesus falou, esta é a vida eterna, que conheçam o Pai e que conheçam o Filho que deu a vida. Esta é a vida eterna. Se a gente não conhece, se não tem voluntariedade, se não tem algo fluindo espontaneamente, eu estou roubando de Deus aquilo que Ele plantou a vinha para receber, aquilo que Ele se doou, aquilo que Ele deu de si mesmo, o melhor que Ele tinha, para que Ele pudesse de alguma maneira conquistar o nosso coração e encontrar em nós uma resposta. Senhor, nós desejamos responder a Ti, nós desejamos doar a Ti, como Paulo fala em Coríntios 13, e a gente pode até dar todos os nossos bens, e se não é por amor, se não é em correspondência a Ti, não vale nada. Então, Senhor, que nós aprendamos o que é roubar do Senhor, e não por uma questão de obrigação, condenação, mas que nós possamos desejar dar de volta a Ti o que o Senhor deu tão livremente a nós. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus.